estudando sobre esse livro, questão de judeus e gentios. Semana passada semana retrasada, melhor dizendo, nós falamos sobre o muro que foi derrubado, né, que impedia, né, judeus e gentios, principalmente os judeus, de entenderem que Cristo ele veio para trazer essa unidade, né? Ele veio tirar essa separação, para que eles entendessem que Cristo ele veio não só para os gentios, como também para os judeus. Essa mensagem de salvação, né? E que a salvação ela não era exclusivamente dos judeus, mas alcança a toda a raça, né? Principalmente os gentios. E ele veio mostrar que são parte do mesmo corpo, do mesmo propósito, estão inseridos nesse mesmo propósito, né? Esse eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Então, ele diz: portanto, vos peço que não desfaleçais, e no último versículo que nós lemos, portanto, não, o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 13 diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então ele diz, ele fecha isso aqui dizendo: olha, não desistam, não se desesperem, não percam ânimo por causa das minhas tribulações, né? Por causa das minhas algemas, porque Paulo estava preso, ele estava encarcerado. Ele olha para a igreja, ele diz: não desfaleçais, não desistem, continue, porque pois nisso está a vossa glória. Nisso está a vossa glória, que ele padeça por eles. E hoje nós vamos ler do versículo 14, nós vamos encerrar hoje o capítulo 3. E a gente vai ler o versículo 14 a seguir. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Fica meio atento que eu não sei se é a família aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por todo o sempre. Amém. Então, agora Paulo, nós precisamos entender que a primeira oração nesta carta enfatizada, ela enfatiza a necessidade da iluminação das Escrituras. E nessa segunda oração de Paulo, é a segunda oração que ele vai fazer, ela enfatiza a capacitação dos crentes de Efésios. Então, a ênfase agora não é no conhecer, mas a ênfase é no ser. É ser. Então, esta oração, ela é o ponto principal da teologia de Paulo, né? Então, é considerada a oração mais ousada da história, essa oração que Paulo está fazendo. Então, Paulo ele está preso, ele está na antessala da morte. Paulo está com muitas necessidades físicas, materiais imediatas. Ele está numa situação completamente deplorável. Porém, o apóstolo Paulo ele não faz nenhuma espécie de pedido a Deus relativos às necessidades materiais que ele está tendo.
A oração dele, ele não vai pedir na oração para que Deus atenda, para que Deus o tire dali. A oração dele não está relacionada às suas necessidades próprias. Mesmo estando na antessala da morte, privado, com necessidades físicas e materiais, Paulo não vai orar por si próprio, mas Paulo, ele vai orar pela igreja. Então, o que nós precisamos entender é que Paulo, dentro dessa oração, ele nos mostra que os homens podem colocar Paulo atrás das grades, mas eles não puderam enjaular a sua alma. É isso que Paulo está nos ensinando. Ele está preso na antessala, mas a sua alma não está presa. Eles podem algemar Paulo, mas não podem algemar a palavra de Deus que está em Paulo. Paulo, mesmo assim, com todas as dificuldades dentro daquele cárcere, Paulo vai pregar o evangelho, Paulo vai fazer alguma coisa por alguém. Eles podem proibir a Paulo de viajar e pregar nas igrejas, mas eles não podem impedir Paulo de orar pelas igrejas. Paulo, nesse momento, ele vai orar pelas igrejas. Paulo não está impedido no seu espírito, na sua alma, de orar. Ele está impedido de se locomover, mas ele não está impedido de dobrar os seus joelhos e interceder pelas igrejas. Então Paulo estava na prisão, mas Paulo não estava inativo. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão. Ele estava, e a maioria dos homens de Deus, dos grandes homens de Deus, alicerçaram os seus ministérios na oração. Paulo, da mesma forma, está alicerçando o seu ministério na oração. E agora nós vamos ver, dentro dessa introdução que nós veremos, a postura que o apóstolo Paulo vai nos mostrar e que revela uma extrema reverência. Isso nós vamos ver aqui no versículo 14. Ele vai dizer aqui: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui o que nós precisamos entender dessa frase é que na época os judeus normalmente oravam em pé, né? Normalmente os judeus oravam em pé, mas o texto está dizendo que Paulo, ele se coloca de joelhos, ou seja, ele se humilha, ele se coloca de joelhos, ele se dobra sobre os seus pés para clamar, para pedir pela igreja. Então, quando a igreja ora, o céu se move. Quando a igreja ora, Deus, ele responde. Quando a igreja ora, o inferno treme. Quando a igreja ora, novas coisas acontecem na terra. Quando a igreja ora. Quando o homem trabalha, Mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus. É Deus trabalhando, baseado, segundo a sua vontade, na oração dos homens. Então Paulo, ele inicia o versículo 14 dizendo: por esta causa, essa segunda oração dele, ele vai orar por intercessão, ele ora por intercessão. Essa postura que ele nos mostra, que ele nos revela de tamanha reverência diante de Deus, em se curvar, que apesar da cultura judaica era orar em pé e fazer longas orações em pé, Paulo, ele se dobra, ele se curva, no sentido de extrema humilhação. Era uma extrema humilhação, de uma extrema necessidade de dependência de alguém maior. E esse alguém maior era Deus. O segundo ponto é nós observarmos aí a motivação de Paulo, que revela a exultação pela obra de Deus na igreja. Nós vamos ver ainda aí o versículo 14 e 15. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, ele fala da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus, com os judeus, então formando assim uma única igreja.
ele ora exaltando a Deus, ele ora exaltando a obra de Deus, pela obra de Deus está sendo realizada na sua gloriosa reconciliação dos gentios com Deus e dos gentios com os judeus, formando então uma única igreja, o corpo de Cristo. Paulo está exaltando essa obra de Deus. Paulo está reconhecendo, enaltecendo essa obra de Deus pela igreja. Ele ora dizendo que de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então a igreja da terra e a igreja do céu, que Paulo está dizendo, são a mesma igreja, é a família de Deus que Paulo está dizendo. Então Paulo fala aqui da igreja militante na terra e da igreja triunfante no céu, como sendo a única igreja. É isso que ele exalta. Ele está declarando, é o Senhor que fez isso, é o Senhor que estabeleceu, é o Senhor que reconciliou, é o Senhor que tornou então uma só família, é o Senhor que reconcilia, é o Senhor mesmo que reconcilia, que faz a reconciliação dos gentios com Deus e dos gentios com os judeus, então formando uma única igreja, formando essa única igreja. Por isso nós somos da mesma igreja. E é esse os nomes que de todos os crentes, que sejam os que ainda estão na terra, sejam os que já estão no céu, estão escritos em um só livro da vida e gravados então no peitoral único do sumo sacerdote. É essa igreja única. E saiba você que o nome dessa igreja, dos seus filhos, daqueles que foram chamados, estão escritos no livro da vida. Na eternidade foi escrito o nome dos filhos de Deus no livro da vida. Os nossos nomes estão lá, estão escritos no livro da vida. Então Paulo se dirige a Deus como nosso Pai. Então por isso nós devemos ter então a plena confiança, a plena intimidade, ousadia ao acesso e acessar diante de Deus com muita confiança. Porque nós estamos, a nosso nome está escrito no livro da vida, de quem toma o nome toda a família. É isso que ele está dizendo, de toda a família. Tanto no céu como sobre a terra. Tanto os que já estão no céu, quanto que aqueles ainda que estão na terra. Os nossos nomes estão escritos lá. É a oração do apóstolo Paulo. A terceira coisa que nós vemos aqui é a audácia de Paulo, que revela então a sua confiança. Paulo manifesta então o desejo de que Deus atenda a sua súplica segundo as riquezas da sua glória. A glória de Deus então não é um atributo de Deus, mas um fulgor pleno de todos os atributos de Deus. Paulo ele revela a sua confiança, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então Paulo manifestando o desejo de que Deus atenda às suas súplicas, segundo a riqueza da sua glória. Esse é o desejo do apóstolo Paulo. Esse é o desejo do apóstolo Paulo para que o Senhor atenda a isso, em favor da igreja de Éfeso. A sua oração, esse grande desejo que ele tem, porque ele tinha em mente os iluminados recursos indispensáveis de Deus. Ele tinha na mente que Deus traria e daria à igreja de Éfeso e que iluminasse a igreja de Éfeso. O que ele pede é que o Senhor ilumine o homem, ilumine a igreja de dentro para fora, que o Senhor venha e traga, e fazendo isso conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, segundo a riqueza da sua glória. Então nós podemos fazer pedidos audaciosos a Deus, porque os seus recursos são inesgotáveis. Nós podemos clamar a Deus porque os seus recursos são inesgotáveis.
Nós podemos pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso homem interior, para que nós possamos ver, para que possamos ser fortalecidos mediante o seu Espírito em nós. Esse é o pedido do apóstolo Paulo, é isso que ele está pedindo, é essa confiança que ele revela aqui dentro desse versículo. E ele continua, nessa oração, nós vemos aqui o conteúdo dessas orações que Paulo está realizando dessa oração. Elas são como um degrau de escala, cada uma delas subindo mais, e todas que vêm baseadas naquilo que nós já vimos antes. E dentro desse conteúdo dessa oração do apóstolo Paulo, nós vemos aí uma súplica por esse poder interior, esse poder que ele pede, esse poder interior que ele pede a presença do Espírito Santo na vida, que ela seja evidenciada pela salvação. É esse poder que ele pede do Espírito Santo na vida da igreja de Éfeso, para que fortaleça a vida da igreja, para que eles sejam fortalecidos. E o poder do Espírito, que é a evidência da capacitação para a vida dessa igreja. Então, Jesus, ele realizou o seu ministério na terra sobre o poder do Espírito Santo. Jesus, sobre o poder do Espírito Santo, ele realiza essas obras maravilhosas que ele realizou na terra. E o apóstolo Paulo, então, ele pede por essa presença. Ele pede por essa presença interior na vida dos irmãos de Éfeso. E isso é de suma importância, meus irmãos. De suma importância, a ação do Espírito Santo dentro de nós. A ação do Espírito Santo de Deus nos guiando, nos direcionando, nos livrando, nos trazendo ao conhecimento, ou nos fazendo lembrar daquilo que nós falamos na nossa reflexão em Salmo 13, é o Espírito Santo nos guiando. Quando nós vemos Jesus, quando ele vai subir aos céus, ele diz que irá rogar ao Pai, para que não nos deixe órfãos, mas ele rogará ao Pai que nos enviasse o Espírito Santo para que esteja conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está aí. Nós devemos orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para que nos fortaleça a nossa vida, para que nos ajude a viver e a praticar esse evangelho. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele que interpreta as nossas lágrimas quando não sai nem sequer uma palavra da nossa boca. É o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, então, ele está fazendo essa súplica para a igreja de Éfeso interna. O poder do Espírito Santo que é nos dado segundo a riqueza da sua glória. Essas petições do apóstolo Paulo que vai caminhando juntas, e isso se referem o ponto mais íntimo do cristão, o seu homem interior, essa petição que ele faz para o íntimo do homem, a vida interna do homem, o seu interior. Ele diz assim: habite Cristo no vosso coração, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É o desejo dele. Então, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito Santo, através do Espírito Santo, vocês sejam capacitados, fortalecidos, revigorados, fortes, que abundem em graça. No versículo 17 diz: e assim então, habite Cristo no vosso coração pela fé, que Cristo faça morada, e a ideia de Cristo habitar é você abrir as portas do coração e dizer: fique, more dentro do meu coração, governe. Então é você dizer para Jesus: Jesus, entre nessa casa e governe essa casa, toma a direção dessa casa, toma o domínio dessa casa.
Não tem nada a ver com aquela música que estão se cantando aí hoje, né? Pode vir, a casa é sua, nós deixamos você entrar, né? Deixamos aberta para você. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Esse habitar que Paulo está dizendo, o que se diz respeito aqui é Paulo dizendo para que o Senhor entre e domine o nosso coração. Que tudo aquilo que é treva no nosso coração, tudo aquilo que é sujeira e bagunça, o habitar aqui deixa Deus arrumar a casa. É nesse sentido que Paulo está dizendo. E assim, automaticamente, perceba você que é uma escada. Então o Espírito Santo, ele roga que ele roga que segundo a riqueza da sua glória, que Deus conceda que sejais fortalecido com poder mediante o Espírito no homem interior. Vai sendo consequência, ele vai dizer, e assim então habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então isso só é possível a operação do Espírito Santo de Deus em nós. Só é possível isso acontecer, só é possível Deus habitar no nosso coração através do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo dentro do homem, realizando a obra regeneradora. É o Espírito Santo, juntamente com Cristo, fazendo essa obra maravilhosa. Então Deus, ele está dizendo, e que habite Cristo no vosso coração pela fé. É esse habitar, é fazer morada no coração, é arrumar a bagunça, é limpar a sujeira do coração. Entende isso? Ficou claro para você isso? No vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados, completamente ligados, completamente alicerçado. O alicerce aqui fala de firmeza, estrutura, uma vida completamente aprofundada no amor de Deus. Ele está falando de fortaleza, ele está falando de aprofundamento. Então o pedido dele é de aprofundamento, de alicerce. É exatamente é isso que ele está falando, e é isso que Paulo está buscando para a igreja de Éfeso. É isso que ele busca, é essa a oração que ele faz, é essa súplica, pedindo pelo homem interior, buscando pelo homem interior. Versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então ele diz que isso tem um propósito, a fim de poder compreender. Uma pergunta eu faço para você: você compreende completamente o amor de Deus? A ação de Deus? Preste bem atenção no que Paulo está pedindo aqui. Você já parou para pensar nisso aqui que ele está pedindo? São coisas imensuráveis, imagináveis. Paulo ele é ousado. É por isso que alguns teólogos colocam como tema a oração ousada de Paulo. A oração histórica de Paulo, por causa dessa ousadia que ele tem de buscar a fim de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E aí ele vai dizer, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele tá mostrando, o que ele busca
essa compreensão que ele busca nessa oração que ele pede com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Do quê? Compreender a largura, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quê? Do imensurável amor de Deus. Ele quer que os efésios chegam a esse pleno conhecimento de entender, de ver, de alcançar essa compreensão, de entender o tamanho, a profundidade, a largura do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia, da graça de Deus. Você consegue atingir na sua compreensão limitada esse amor? Olha que Paulo está pedindo aqui. Ele continua, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então ele vai mostrando essa dimensão insondável do amor de Deus que ele pede, do amor de Cristo, essa largura que abrange a todos indistintamente. Quando ele diz qual é a largura, qual é o comprimento que abrange a todos os tempos, a altura que estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado, esvaziado da sua majestade. Paulo está dizendo, eu estou orando para que vocês consigam compreender. Vocês podem compreender isso. Vocês podem compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Nesses termos, na nossa mente limitada, a gente não consegue compreender isso. Na nossa incapacidade humana, nós não conseguimos compreender. Quem é aqui de nós que consegue compreender? Como compreender um Deus cheio de glória e que nos ama de tal maneira a ponto de descer aqui? A ponto de descer aqui e de ser condenado no nosso lugar. Como compreender isso? Como entender isso? Como entender um Deus que está ali crucificado e o povo dizendo, solta Barrabás, crucifica Jesus. E ele olha para aquele povo e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem, ele estava falando para nós. Porque nós faríamos o mesmo se Jesus voltasse aqui. Como compreender isso? Como entender a largura? Como entender essa largura? Que abrange a todos indistintamente. Abranger indistintamente é que alcança todo povo, toda língua, toda tribo e nação. Essa largura que alcança a todos, não há limites. É isso que Paulo está dizendo. Como entender isso? Mas ele busca nessa oração que eles compreendam isso. Como compreender o comprimento e a altura e a profundidade? Esse comprimento que abrange a todos os tempos. A todos. Aquele que acabou de nascer, ele é atingido, alcançado por esse amor. Como compreender isso? Como compreender, Diego, que daqui um mês, se Deus permitir, de nós estarmos vivos, como compreender que daqui um mês, pecaremos o mês inteiro? Isso já está pago. Aquilo que você vai cometer daqui 10 minutos. Como compreender isso?
Esse amor que abrange todos os tempos. Essa largura que abrange a todos indistintamente, ele não faz distinção, mas são alcançados. Como compreender? Paulo busca na oração para que a igreja de Efésios tenha essa compreensão. Ele busca isso, ele quer que a igreja entenda isso. Como compreender a altura que se estendeu-se até ao céu para trazer o Filho, e que, esvaziado de sua majestade, ele desce. Como compreender isso? Paulo pede isso. E é isso que tem que chamar a nossa atenção. É isso que nós temos que entender isso. A nossa mente limitada talvez não compreenda isso. Nós precisamos entender esse grande sacrifício e essa profundidade com que ele nos suportou, e essa profundidade está falando desse que ele suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Essa profundidade é que ele suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Ele suportou, falando de profundidade. Diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí Paulo, ele mostra isso. Ele pede pelo cumprimento do amor de Cristo. Ele pede por uma súplica, por aprofundamento no amor fraternal. No versículo 17, no versículo 18 e 19, ele pede por uma súplica pela compreensão do amor de Deus. No versículo 19, ele faz uma súplica pela plenitude de Deus. Versículo 20, nós vemos a capacidade de Deus responder às orações. A capacidade de Deus responder às orações que é declarada pelo apóstolo de modo dinâmico, como uma expressão composta. Aproximadamente de 7 etapas que Deus é poderoso para fazer. Porque Deus não está ocioso, nem inativo e nem morto. Porque Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois Ele escuta a oração e responde a oração dos seus filhos. Porque Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Deus lê os nossos pensamentos. Ele é poderoso para pedir tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele sabe tudo. E tudo Ele pode realizar. Deus pode fazer de tudo o que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois é o Deus da superabundância. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E ele vai dizer: a Ele seja a glória
na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deve ser então a nossa oração. Essa oração que intercessória do apóstolo Paulo, oração pedindo para que eles sejam, para que eles compreendam esse amor, para que eles valorizem esse amor de Deus, que ao nosso entendimento humano, nós não conseguimos alcançar isso. E quando nós estivermos lá no céu, estaremos plenamente transformados diante dele, diante de Cristo. Então nós vamos ver esse imensurável amor. Aqui o que chega à nossa mente é limitação, mas o que nós podemos compreender é a graça de Deus que nos cerca. É a graça de Deus de ter nos chamado. É a graça de Deus de ter nos salvado. Essa oração que o apóstolo Paulo faz novamente, que se coloca de joelhos. Lembrando, mesmo ele estando na antessala da morte, mesmo ele estando privado, fisicamente e materialmente, passando necessidade dentro da prisão, a sua alma, o seu coração não está preso. Esse é o desejo de um homem que ora. Esse é o desejo de um verdadeiro pastor, que clama pelo bem da igreja de Efésios, que mostra o amor de Deus por eles. E é como se ele dissesse: valorize o amor de Deus. Que nós também possamos, a cada dia, meus irmãos, entender isso. Entender e compreendermos a nossa limitação, mas entender que Deus verdadeiramente nos ama.